Bom dia, nono. Tudo bom? Hoje a gente vai fazer então a correção da nossa prova, né? Aquele mesmo jeito que a gente fazia em sala de aula, vamos fazer hoje aqui pelo vídeo, certo? Então, a gente teve de matéria da prova muitos pronomes e expressões interrogativas, preposições e os modals, certo? Os modais. Então, vamos ver elas na nossa provinha. Que expressão interrogativa usamos para perguntar o tamanho de algo, certo? Será que é o how old? E aquela expressão how old are you? Aí você me diz, eu tenho tantos anos, né? How old é para a idade. How long? How long é você quer saber quão longo, qual é a duração de alguma coisa, né? Então também não é essa. How come? How come, a gente nem viu essa expressão, mas ela é utilizada no inglês para perguntar como é que algo aconteceu, como algo se deu. Você pode dizer, I won the lottery. Eu ganhei na loteria. A pessoa, how come? Né? Como é que pode? Como isso aconteceu? Aí você tem então aqui, how big? Big, né, é grande. Então você pergunta quão grande, ou quanto grande, ou que tamanho tem alguma coisa. How big, tá? O lugar onde a gente viu aqui essas expressões, menos o how come, é aqui na página 28. Ó. Então aqui você tem how many, how much, how old, how tall, né? Isso aqui é específico para a altura. Tá aqui o how big, ó, qual o tamanho de alguma coisa, né? Aí, how deep, how long, ó, how often. Então estavam todas aqui. Vamos para a próxima questão. Que expressão interrogativa usamos para perguntar a idade de alguém? Então nós acabamos de passar por ela aí, né? Que seria o how old, né? Aqui outras que apareceram, né? Que o how often, com que frequência, how deep, a profundidade de algo, how far, a distância de algo, né? Então nesse caso é o how old, bem simples. Uma das primeiras coisas que se aprende em inglês, né? Perguntar a idade, how old. Próxima. Que expressão interrogativa usamos para perguntar distâncias? A gente acabou de ver aí na questão anterior mesmo, quando eu traduzi. Se vocês se lembram do Shrek, né, tem o reino lá que é de far, far away, né, que é de tão, tão distante, certo? Então, how much? Não, how much a gente usa para perguntar o preço de algo, ou então para perguntar de quantidade, né? Quanto você quer de alguma coisa? How much sugar do you want? Quanto açúcar você quer? How much money do you need? Quanto dinheiro você precisa? How shallow? Aqui eu inverti o how deep, né? Se o how deep é quão fundo, o how shallow seria quão raso, né? Vocês devem lembrar aí da polêmica da tradução besta da música lá da menina, que ficou o shallow now, né? Que ou não traduziram, ou traduziram porcamente. Né? Então, shallow é raso. Se quer saber distância, você vai usar far. How far? How far is the school? Né? Qual a distância, né, da escola? Quão longe ela fica? Que expressão interrogativa usamos para perguntar com que frequência algo acontece? Né? Eu também falei essa expressão da frequência agorinha, aí numa questão de cima. Né? Então, você tem de novo how deep, que nós já vimos que é a profundidade, how far, que nós acabamos de ver que se trata da distância, how shallow, seria o contrário do fundo, né? Com raso é alguma coisa, e how come, como alguma coisa acontece. Tio não é nenhuma delas, então, ó, você inteligentemente saberá que é nenhuma das anteriores, né? Vamos para a próxima. Que preposição é a mais específica de todas? Servindo para dizer hora ou local exato, né? Então a gente tem muitas preposições e tem três que são bastante utilizadas assim de modo geral. Você usa elas para tudo, né? Que seria o on, o in e o at, né? Então qual dessas seria? Pela ordem até dá para a gente pensar, né? Que o on ele é uma coisa mais ampla, mais geral, certo? O in ele já estreita um pouco mais o teu leque de opções. Ele ainda te dá aqui a opção before. Before é uma preposição, só que ela não tem a ver com esse questionamento de ser específico. O before diz que está diante de alguma coisa ou que está antes de alguma coisa. Então a preposição específica será at, certo? Você pode dizer ao meio-dia, at noon, às 5 horas, at 5 o'clock. O at é a preposição mais específica de todas. Eu estou à porta, né? I'm at the door, né? Ou na porta, como a gente diz.
Vamos ver a seguinte. Que preposição significa fora? Vamos lá ver. Essa daqui também ela causou estranheza em alguém. O aluno veio me perguntar se não era esse aura, certo? Porque tem o out aqui no começo, certo? Só que aqui vem de expressão em inglês. Quando você diz aura, é como se você estivesse dizendo out to. Out to é como se você estivesse a fim de fazer alguma coisa. É um daqueles casos em que a palavra não é aquilo que parece, né? Por exemplo, tem uma música do Guns N' Roses que o título é Aura Get Me. Aura Get Me é a fim de me pegar, né? Outros casos que você pode ver essa expressão é se alguém diz que algo veio assim do nada, veio completamente do nada. É out of the blue, como eles dizem, como se estivesse saindo do azul, né? Então ela tem mais de um significado. Pode significar fora, se for só o out, só o T. Tem esse sentido aura, que é você querer fazer alguma coisa, né? Aura get me tem a intenção de me pegar. E o out of tem também, seria com o OF aqui depois, né? Mas não juntinho assim. Então, para quem me perguntou, para quem pensou que poderia ser essa daqui, não é essa, tá, gente? Aqui foi só para você, digamos assim, se perguntar, mas ver que não é ela. Depois você tem o in. O in é exatamente o contrário, é dentro. O at, a gente acabou de falar que o at é a preposição mais específica de todos. Então, ele não pode ser fora, ele está ali, naquele lugar, né? O there. There é uma palavra que significa lá. Lá não tem nada a ver, né? Então, nenhuma das anteriores, tá bom? A próxima. Para que utilizamos o modal can? Então, vamos lá. O can, você vai precisar dele para indicar uma necessidade. Eu preciso de alguma coisa, vou usar o can? Não, não. O can, ele indica uma habilidade que você sabe fazer alguma coisa, ou então ele é uma palavra mais informal para você pedir permissão para alguma coisa. Por exemplo, can I go to the bathroom? Né? Posso ir no banheiro? Ou can I drink some water? Posso beber um pouco d'água? Certo? O can é uma forma normal, informal, de você perguntar se pode fazer alguma coisa. Então, você está pedindo, na verdade, uma permissão. Ou então, você dizer que sabe fazer alguma coisa. I can speak English. Eu sei falar inglês. Né? Então, ele não indica necessidade. Indica obrigação? Não. Para obrigação, você tem o should, né? Você deveria fazer uma coisa, né? Você tem que fazer uma coisa. E o should study more, você tem que estudar mais, né? Por exemplo. Indicar um conselho. Para conselho também é melhor o should. Né? You should stop smoking. Você devia parar de fumar. Aí, ó, indicar capacidade, habilidade ou permissão. É para isso que serve o can. Né? Vamos ver a seguinte. Para que utilizamos o modal must? Né? Necessidade? Não. Para necessidade tem um bastante específico que não é o must. Indicar obrigação? Sim. Você tem a obrigação de fazer uma coisa, você must fazer aquela coisa. Né? You must study more. You must sleep more. Né? Você precisa dormir mais. You must eat less. Você tem que comer menos. Né? Se você tiver dieta, então you must eat more. Aquele menino que não gosta de comer, você tem que comer mais. Né? Indica capacidade, habilidade ou permissão? Não. A gente acabou de ver que isso quem faz é o can. Indica conselho? Não. Quem indica conselho literalmente é o should. Né? Então você precisa do must mais para obrigar, certo? Obrigação. Até pode acontecer de você usar o must como conselho, certo? Mas ele é um conselho naquele sentido de algo obrigatório. Tu tem que fazer, cara. Não tem escolha. Vamos ver o próximo aqui. Agora sim entramos no should, de conselho ou sugestão. Né? Necessidade. Você pode encarar como uma pessoa tem necessidade de fazer aquilo, mas aí é a sua opinião. Indicar a obrigação está mais para sugestão. Ele não é uma coisa realmente obrigatória. Capacidade, habilidade ou permissão? Não, esse é o can. Né? Conselho ou sugestão. E o should é o que funciona melhor. Né? Vamos ver a próxima. Para que utilizamos o modal need? Para que você usa o need? O need é que é o mais específico para necessidade. I need something. Eu preciso de uma determinada coisa. Certo? Então, I need more money. Eu preciso de mais dinheiro. I need to work. Eu preciso trabalhar. Né? O need não é obrigação. Você não need to work
nesse sentido de obrigação. Você precisa trabalhar. Aí no inglês a gente não utilizaria o need, certo? A gente usaria o must, no sentido de que a pessoa precisa fazer aquilo ali, né? E o must work, você tem que trabalhar para receber, né, o seu salário e ter como sobreviver. Capacidade, habilidade ou permissão? Não, isso quem faz é o can, certo? O can é que indica as coisas que você pode fazer, né? Conselho ou sugestão? Em português até seria, né? You need to work, você precisa trabalhar. Você está sugerindo a pessoa aquilo, mas o need, no inglês, ele é para indicar uma real necessidade. Então ele não encaixa bem como conselho ou sugestão. Nenhuma das anteriores? Também não, porque está aqui especificamente o que é que o need serve, certo? Ele é para indicar a necessidade de alguma coisa. Beleza? Então a gente viu tudo isso na nossa matériazinha. Vocês podem olhar página por página e vai estar tudo lá bem claro, bem explicadinho. Então aqui na 28 você tinha todas aqui as expressões interrogativas, né? Na outra, mais específica ainda, as preposiçõezinhas, né? Tá aqui o out, é o que eu falei bastante sobre ele agora, né? Por volta de alguma coisa, ou para, ou fora, né? Outras aqui também, ó, on, when e at, né? Do geral para o específico, né? Do que usa mais para um pouco menos, para o menos ainda. Aqui tinha até essa questão, eu deixei de lado quando eu passei para vocês essa página, né? Para você ver usos específicos dele, para ficar mais fácil nas preposições. E os modals estava aqui o quadrozinho, né? Agora aqui, ó, quem pensou no should como necessidade pode ter se confundido por causa disso aqui, né? Que aqui ele diz necessidade, mas o necessidade mesmo é esse aqui, ó. É o need, tá bom? Você até precisa fazer uma coisa, mas o should vai funcionar mais como realmente uma sugestão, um conselho para vocês, tá? Aí botei também esse quadrinho aqui na tradução para ajudar mais ainda, certo? Espero que tenha ajudado de fato vocês aí na hora da prova, certo? Então, meu povo, meu povinho, é isso. Estão ficando por aqui. Goodbye. See you.